Existe um termo bastante comentado dentro dessa área de nutrição de proteína, que é chamado de digestibilidade. Basicamente é o quanto a gente consegue absorver dessa proteína ingerida. As proteínas têm uma característica que é o fato delas conterem nitrogênio. Então o nitrogênio diferencia a proteína de carboidrato e de gordura. Ou seja, carboidrato e gordura não tem nitrogênio. Quem tem nitrogênio é proteína. Então a gente fala muitas vezes na área da nutrição em balanço nitrogenado, ou seja, é um balanço de proteína. Nitrogênio e proteína para a gente é praticamente um sinônimo quando a gente vai falar desse assunto. Então, para eu avaliar a digestibilidade, eu tenho que avaliar o primeiro aspecto, que é a quantidade ingerida. Então, a gente vai ter a ingestão, onde a gente vai conseguir quantificar o quanto existe de nitrogênio naquele alimento ingerido. Dessa ingestão, a gente vai captar quanto chegou às fezes. Ou seja, a gente vai quantificar o que foi ingerido e o que sai pelas fezes. Se a pessoa ingeriu, por exemplo, 100 nitrogênios e nas fezes apareceram 20 nitrogênios, quer dizer que 80 foram absorvidos. Então a digestibilidade é em torno de 80%. Tá? Então esse é o conceito básico para a gente avaliar a digestibilidade. Essa digestibilidade ela varia de acordo com o tipo de alimento que a gente está ingerindo. A gente sabe que os produtos cárneos têm uma digestibilidade próxima de 95%, 98%. E os alimentos vegetais podem ter uma digestibilidade mais variável, que vai desde 95% até 90%, 85%. Só que existe um grande questionamento nesse quesito, porque quando você utiliza um alimento vegetal, ele contém fibra, as fibras são utilizadas pelas bactérias no seu intestino, e a gente sabe que algumas bactérias têm a habilidade de sintetizar o nitrogênio. Então, você pode ter um conteúdo fecal contaminado com nitrogênio pela produção bacteriana, e não pelo que sobrou do alimento que você consumiu. Ou seja, você produziu um novo nitrogênio e ele apareceu nas fezes, mas não era do alimento. Então hoje existe uma tentativa que é muito difícil de ser concretizada, mas é uma ideia já antiga que vem sendo tentada ser colocada em prática, que é quantificar não o que sai pelas fezes, mas o que está saindo lá no final do intestino delgado, ou seja, antes de entrar em contato com aquela quantidade enorme de bactérias do intestino grosso. Então, nesse contexto, talvez a digestibilidade dos alimentos vegetais sejam até maiores. Mas o conceito da digestibilidade é esse: nitrogênio que entrou, nitrogênio que saiu, e a gente faz um balanço do que saiu pelas fezes. Esse é o contexto, e o que a gente vai ver que não muda nada no contexto da dieta vegetariana em termos de absorção, porque ela é totalmente segura.